lotado, tudo estádio lotado, começando mais uma última palavra nesse fim de semana cheio de campeões. Parabéns pro Corinthians, pro Flamengo, pro Atlético, pro Coxa, o Novo Hamburgo, um título histórico. Nós vamos falar de tudo isso hoje, que tem o Vitória, campeão baiano. Nós vamos falar de todos os títulos, tudo. Daqui a pouco, a festa da torcida do Flamengo no Maracanã, a festa da torcida do Galo, daqui a pouquinho. E hoje essa bancada espetacular. Olha lá, Zinho, PVC, Edmundo e Carlos Eugênio Simão para discutir tudo o que aconteceu nesse fim de semana no futebol brasileiro. Mas tá aí, Edmundo. O Corinthians foi campeão semana passada, né? Hoje foi um jogo... Não foi um jogo para cumprir tabela? Apesar do recorde da Arena Corinthians, em jogos do Corinthians, não em Copa do Mundo, Edmundo, mais de 46 mil pessoas na Arena Corinthians. Mas foi um jogo mais tranquilão, né? Não, boa noite, beijo, boa noite a todos, principalmente o pessoal de casa. Não, o regulamento do campeonato diz que tem que ter as duas partidas. Não, sim, mas foi um jogo mais... Mas quando você faz 3-0 na casa do adversário, você joga em casa com uma vantagem muito grande. E o Corinthians só precisava administrar essa vantagem, foi isso que ele fez. Administrou bem, saiu na frente e depois tomou um gol de empate, já que a Ponte Preta não tinha mais muito o que fazer. Agora, as festas foram lindíssimas, né? Em todos os estádios, estados e estádios lotados. E isso é o futebol brasileiro. Uma pena que isso só se repita nas finais, né? Isso deveria ser uma constante. E aí, para isso, tem que ter mudança de regulamento, enfim. Mas feliz de quem vai comemorar, porque na semana que vem já começa o campeonato mais difícil do mundo, eu entendo. E aí é coisa para gigantes. Tá aí, PVC, nós estamos vendo a Arena Corinthians lotada, mas foi um jogo mais para cumprir tabela, né? O Corinthians foi campeão semana passada, né, PVC? A gente falou semana passada sobre todas as vezes em que houve 3-0 no primeiro jogo. Repetiu a rotina. A grande decisão foi a do Maracanã e a do Independência, nessa ordem. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção, que é o domingo de recordes. Maior público do Brasil nesse ano, 68 mil presentes no Maracanã. Maior público da história da Arena Corinthians em jogos do Corinthians, 46 mil pagantes em Itaquera. Não acho que a gente tem que parar de falar que estadual não vale nada. Ou melhor, eu acho que tem que parar de falar que estadual não vale nada. Não é porque o estadual vale muito, é porque vale muito o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Cruzeiro. Se tem um time desse porte em campo, vale muito. É por isso que a gente diz que não vale nada e o torcedor faz recorde de público, como fez hoje 2 vezes, no Maracanã e em Itaquera. Não, faz sentido. Vamos colocar até os números aí. Agora, uma coisa que chamou a atenção hoje, você falou do público do Maracanã, realmente o Maracanã tá aí, olha, público em renda, 68 mil presentes, 68.165, o que não dá para entender que são presentes. São 10 mil pessoas no Maracanã hoje sem pagar ingresso. 10 mil pessoas. A média é 10%. Uma renda incrível de R$ 3.242.130. Na Arena Corinthians, 46.462 presentes, R$ 2.792.212,60. E no Horto, o público de 22.411, se fosse no Mineirão teria muito mais, óbvio, R$ 1.602.000. Mas tinha 10 mil pessoas a mais no Maracanã, na faixa, hein, Zinho? Eram 58 mil pagantes, hein? Muita gente, né, de graça, querendo ver o jogo. Boa noite para todos. Mas um belíssimo jogo, uma belíssima final. O público diz isso, né? A gente estava nos bastidores conversando, né? O Simon já chegou até comentando isso, né? Não vale nada o campeonato, mas vale sim, né? Para quem ganha sempre vale muito, para quem perde, né? Agora já entra mais pressionado nos outros campeonatos. E assim, acho que todos os campeões, né, estão de parabéns, né, pelo título. E é pelo Brasil inteiro, Simão. Olha, nós estamos vendo o Vitória, que foi campeão em cima do Bahia, no Barradão, mais de 30 mil pessoas, olha lá. É que o valor do ingresso é baixo, né? A gente vê, você vê 30 mil, tem apenas 422 mil reais de renda. Em Belém, Paysandu, 34.320 pessoas, aí já é um preço maior, né? 1.053.000. E no Curitiba e Atlético Paranaense, Curitiba também, que já tinha sido campeão semana passada, 36.457 pessoas. Tudo casa cheia, transbordando de gente, hein, Simão? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Só as finais, não é? Eu acho que é importante o campeonato estadual, evidentemente que tem que se questionar a questão das datas, mas não tem como acabar, na minha opinião tem que continuar. E eu, só um pouquinho discordar do PVC aí, hoje a decisão mais importante foi lá nos Pampas Gaúcho, em Caxias do Sul. Em 54 o Renner foi campeão.
Depois disso, em 98, o Juventude, 2000, o Caxias. Agora o Novo Hamburgo, porque do ponto de vista da PVC, Flamengo, Fluminense levantam taça toda hora, Corinthians, Cruzeiro, o Atlético Mineiro, mas lá foi uma edição histórica e venceu a melhor equipe, o melhor ataque, a melhor defesa, o melhor técnico, Beto Campos, um cara que merece uma oportunidade numa equipe maior. Tá? Então, com todos os méritos, o Novo Hamburgo, Noia, foi o campeão gaúcho, porque fez dentro do campo. E olha, daqui a pouco nós vamos mostrar tudo isso aí, Ô, PVC, você não acha que a gente tem que dar um parabéns especial, por exemplo, nós vamos falar agora do título do Corinthians, pro Roberto de Andrade? O Roberto de Andrade foi lá, apostou no Fábio Carille, bancou, foi lá, bancou o Jô. O Fábio Carille fez uma campanha irretocável. O Jô, na minha opinião, foi o jogador mais importante do Corinthians, porque fez os gols decisivos nos jogos que precisou. Não tem totais méritos o Roberto nessa conquista? Eu acho que ele tem mérito, não é um parabéns especial. Acho que o Corinthians tem que ser parabenizado pelo que fez, e que muita gente não acreditou e que os jogadores saíram muitos falando sobre tem que respeitar, não é quarta força, colocaram no placar eletrônico hashtag primeira força. Acho que o Corinthians deu uma demonstração de que tem uma maneira de pensar e de jogar que vem desde 2008. O grande mérito do Corinthians, por isso que eu não digo específico, não vou personalizar nem no Roberto de Andrade nem no Carille. O grande mérito do Carille é ter conseguido recuperar uma maneira de jogar que se perdeu com o Oswaldo e se perdeu com o Cristóvão. É só lembrar que no ano passado, quando o Cristóvão e o Oswaldo estavam lá, o Corinthians passou a tomar mais de um gol por partida, o que não acontecia desde 2010. A média voltou a ser de 0,5, 0,4, 0,3 por jogo, que é a maneira como o Corinthians joga desde o Mano Menezes. Com sutilezas, com mudanças, mas um time compacto, seguro, recupera a bola, sai na certa, decide jogos, é letal. E num país em que você não tem, os times não têm rosto, o técnico é demitido e você contrata um técnico com estilo antagônico, aí muda o estilo de marcação, o estilo de jogo, o sistema tático, a característica do jogador, o Corinthians consegue, com 3 presidentes diferentes, com 4 técnicos diferentes, manter uma forma de jogar. E é isso que ajuda a chegar na decisão do campeonato e ser campeão mais uma vez. O Fábio Carille fez um trabalho excepcional. Não fez, Edmundo? Sem dúvida nenhuma, já falamos isso aqui. E eu acho que o maior mérito dele foi escalar os jogadores que estavam em melhor condição. Por que eu digo isso? Porque tem jogadores no banco de reserva, e às vezes nem no banco, que são mais qualificados tecnicamente. Então você não escala pelo nome, escala pela produção. E o Romero, pra queimar minha língua, né, Zinho? O Zinho, 18 gols. O Zinho tá até, ele tá até nervoso. Pra queimar minha língua do Quesada. E o Benja também, Pra queimar minha língua, queimar do Quesada, do Beja. Falei. Que acha que ele é ruim, mas tá ali, tá jogando, tá cumprindo bem uma função tática e tá fazendo os seus gols. Que Jô, Rodriguinho, Jadson são bons jogadores, são ótimos jogadores. Eles precisavam encontrar uma maneira de produzir. O Gabriel é excelente jogador, eu falei aqui. O Maicon é excelente. Também acho. Entendeu? O sistema defensivo é forte. E eu concordo 100% com o que disse o PVC. Tem um rosto, tem uma cara. Isso é o Corinthians. Não é de hoje. O Corinthians campeão de 2011 da Libertadores. 2012. 12, desculpa. 2011 da Libertadores. Brasileiro de 2011, isso que eu queria dizer. E Libertadores e Mundial de 2012 tinha essa mesma cara, só que com jogadores de mais qualidade. Sim. Guerreiro, o Sheik, Chicão, William, Danilo, 2011 Roberto Carlos. Ralf. Não, o Roberto Carlos já tinha saído. O rosto, a cara do Corinthians é a mesma, é pragmática. Aquele time que se defende bem, sai em contra-ataque, enfim, joga com a sua torcida ao seu lado. Hoje, é o mesmo Corinthians que eu vejo. Não porque foi campeão. É o mesmo Corinthians. Que a escola, Mano Menezes, Tite, deu continuidade com o trabalho do Fábio Carille. Só que com nomes inferiores. Por isso, em janeiro, quando a gente se reuniu aqui e não viu o Corinthians na prática,
eu não compactuei dessa hashtag quarta força. Eu sempre gostei de ver o trabalho primeiro para depois analisar. Eu acho que essa é um pouco da nossa função. Eu nunca apostei nisso. Mas por isso a grande maioria apostava o Corinthians como a quarta força. Ozinho, mas tudo deu certo pro Corinthians. O Roberto de Andrade começou o ano num momento extremamente turbulento na política do clube. Conselheiros pediram impeachment dele. Depois tinha o negócio do treinador, todo mundo especulando nomes. Ele veio com o Fábio Carille, todo mundo se surpreendeu. Ele contratou o Jô, que grande parte da torcida do Corinthians e da imprensa criticou. Pô, mas o Jô não tá jogando nada, o Jô isso, o Jô aquilo. Mas você acha que tudo acabou dando certo. Mas o fato da expectativa não ter sido alta ajudou? Porque todo mundo jogava o Corinthians, todo mundo não, mas a maioria jogava o Corinthians lá para baixo. Não, porque o Palmeiras, porque o Santos. E o Corinthians com seus holofotes, de repente o Corinthians apareceu. Isso ajuda sim. Eu acho que tudo isso que foi falado de quarta força acaba também tendo um trabalho de motivação dentro do grupo, né? O treinador com os atletas, com sua comissão técnica, de não aceitar isso entre eles, né? Deixa falar, deixa comentar, mas vamos trabalhar aqui e vamos provar o contrário, porque tem bons jogadores. O Corinthians tem muito bons jogadores, agora o Corinthians tinha aquele peso do Corinthians do Tite, do Corinthians de jogadores como Renato Augusto, próprio Wagner Love, Jadson que saiu também, né, retornou agora, vários jogadores, Ralf que saiu, o Corinthians foi remontado. Então a cobrança é muito grande pelos resultados feitos por outros treinadores e outros jogadores. Esse grupo tranquilo, foi trabalhando, houve pressão, houve cobrança, suportaram todas as críticas, mas provaram dentro de campo, né, que são bons jogadores. O treinador, eu acho que é grande mérito do trabalho do Fábio Carille. Eu destaco sim ele como o grande responsável, né, dessa confiança para os jogadores, parte do esquema tático que ele montou e fez com que os jogadores cumprissem isso. Acho que a grande função do treinador é essa. Fazer com que o jogador acredite naquilo que ele está montando. E ele fez isso. Mas também não é mil maravilhas só não, né, Elzinho? Foi eliminado da Copa do Brasil. Não tô aqui, tô advogado de pobre. Não, perfeito. Advogado de pobre. Mas não dá para ganhar tudo. Mas, não, o que eu quero dizer, o sistema de disputa do Campeonato Paulista ajuda. Você não pode descartar um Corinthians no mata-mata, é muito forte. Porque se o campeonato fosse de pontos corridos... Ele foi o segundo no geral. O campeão era outro. Se fosse só a primeira fase, sim. Não, enfim, tô falando que o sistema de disputa ajuda. Eu concordo. Porque não é um... Como é que fala? 4 meses? Primeiro quadrimestre aí, sei lá. Sim. Não é de mil maravilhas, não. Porque foi eliminado precocemente da Copa do Brasil. Sim. Eu não digo nem precocemente, porque saiu contra uma equipe de peso também. Tudo bem que está na segunda divisão, o Inter... perdeu agora o Campeonato Gaúcho, mas é um duelo de equipes de tradição. E saiu nos pênaltis, né? Foram jogos equilibrados. E num ano, você não vai conseguir ganhar todos os campeonatos. O Cruzeiro era um time ruim porque perdeu? Não. Não. Tanto é que era decantado como o melhor de Minas. E tem um outro detalhe também, o PVC, que é o seguinte, o time do Corinthians... É impressionante como tudo estava dando certo. E o Corinthians ganhou todos os clássicos. Todos os clássicos. O Corinthians ganhou os jogos que era pro Corinthians ganhar. O Corinthians ganhou. Como é que o Mano falou pro Cari, pro Jô? O Jô, o Mano lá no Fox Sports Radio, a gente estava entrevistando o Jô, ele falou, Jô, mentaliza. Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico, Ponte Preta é clássico. Muito bom. Eu queria pedir para a produção para a gente colocar as sonoras dos jogadores do Corinthians depois do título de hoje. E tem uma pergunta muito interessante, viu, PVC, do André, nosso querido André Cavalcante, pro Fagner. Que ele pergunta pro Fagner, você é um jogador maldoso? Então vamos ouvir aí os personagens aí do jogo, do título do Coringão aí, Corinthians, 28 vezes campeão paulista, o maior campeão paulista aí de todos os tempos. Vamos ver aí. Com relação à maldade, isso é uma coisa que eu não tenho. Eu acho que no calor do jogo você acaba cometendo erros. Foi um erro que eu cometi. Quase prejudiquei minha equipe, quase me prejudiquei por causa disso. Serve como lição, né? Acho que o homem ele tem que reconhecer o seu erro, ele tem que estar disposto a aprender com o erro e não cometê-lo mais, né? Então essa semana serviu para que
eu corrigisse esse erro, né? Pudesse entrar em campo, só preocupado em jogar futebol. E espero que não volte a acontecer mais, né? Que me conscientizar que o mais importante é o futebol, é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para todas as crianças que gostam de futebol, que estão assistindo, né? Então o que eu fiz foi errado e agora é não cometê-lo novamente. Quero ver os programas esportivos assim, ou quase todos, para ver o pessoal que falava que era a quarta força, o pessoal que sempre quando o Corinthians ganhava de 1-0 falava mal, criticava. Pelo menos no Campeonato Paulista não vão poder mais falar, né? O mais importante era o título. Acho que eu contribuí durante o campeonato aí com algumas atuações aí boas e muito feliz, né? Porque já na minha volta, primeiro campeonato, já ser campeão nunca que eu ia imaginar, mas tenho muito que agradecer a Deus pela essa oportunidade, por ter me dado sabedoria, ter passado por cima de críticas e hoje está sendo coroado com o título paulista, para mim é muito satisfatório. Acho que é mais do título. Até onde? Até onde? Porque às vezes o jogador fala, a gente não ouve o que a imprensa fala, a gente não ouve o que o torcedor fala, mas aí quando vem o título, quando vem uma vitória expressiva, sempre solta. Tá aí, você viu o Fagner falando assim, eu quero ver agora os programas de esporte falar que o Corinthians é a quarta força. O jogador absorve isso? Ele fala que não, mas ele absorve, não Claro absorve? que absorve. Claro que absorve, tá ligado em tudo. O grande problema, eu tive dos dois lados, agora eu estou observando bem. O grande problema é que quando você elogia, quando você exalta o trabalho do atleta, ele passa despercebido. E aí quando você critica, e aí a crítica não é pessoal, pelo menos da minha parte, não é pessoal e não é duvidando de caráter ou qualquer outra coisa. É de uma atuação, de um momento futebolístico que o cara vive ou não. Não é o caso do Fagner, que o Fagner tem sido o melhor jogador do Corinthians, pelo menos aí nos últimos anos, né? Essa história mais recente, ele é um dos melhores jogadores, tanto que está na seleção. Então, assim, às vezes a gente aqui, né, no caso, não fui eu que falei, pelo menos não partiu de mim esse negócio de quarta força, não compactuo com essa ideia, porque penso diferente, mas só pela formação, jogador por jogador, como a gente tem feito aqui no Expediente de Futebol, comparando jogador por jogador, algumas pessoas chegaram à conclusão de que esse time do Corinthians, no início de temporada, não era bom, mas o jogador absorve sim, sabe tudo que está sendo falado em todos os lugares. Tá aí, né? Na hora do título, os caras extravasam, né, PVC? Você viu? Quero ver os programas aí e falar que o Corinthians é a quarta força. Mas é justo, a gente faz observações, também não falei de quarta força, mas você faz observações e elas se confirmam ou se desmentem. Quando se desmentem, se você falou, assume, é simples assim. Agora, que o Edmundo falou uma coisa que é verdade. A gente cansa de falar coisas positivas também. Ninguém vai falar assim, pô, eu quero te agradecer porque você falou tal coisa. E nesse momento que eu sou campeão, queria agradecer a todos os que acharam que o Corinthians ia ter a melhor defesa do campeonato, que tinha uma equipe sólida, que o Carille era uma escolha correta, que o Fagner era um lateral bom. E teve gente que falou. E teve gente que falou. Eu fui um deles. Então, assim, são dois, mas é do jogo. O Corinthians tem, eu repito, o Corinthians tem essa capacidade de se manter com um estilo de jogo e esse é um ponto fundamental. Até com menos posse de bola dessa vez, porque o Corinthians deste ano, de novo tomou gol de bola parada. O Corinthians tomou 15 gols nesse ano, 9 de bola parada. 3 de fora da área e 1 contra. O cara não entra na área do Corinthians. E esse é um mérito que a gente tem tocado também bastante aqui no Fox Sports. Mas já perto para encerrar esse assunto do Corinthians, ô Zinho, o Fagner, você viu a pergunta do André Cavalcante da maldade, o Fagner que foi nessas últimas 2 semanas aí, super criticado. Você acha que o Fagner é um jogador maldoso? Não acho. Eu acho ele um bom lateral, nível de seleção, né? É um bom lateral. E de repente o cara tá magoado por tudo que foi falado, às vezes extrapola um pouco, né? Tem alguns amigos, né, da imprensa que extrapola um pouco, né? Passa do comentário que é da parte do futebol, da parte tática, e aí o cara se sente ofendido, acontece isso. E aí no momento aí que ele tá, vamos dizer, por cima, né, ganhou, foi campeão, aí ele coloca pra fora um pouco essa mágoa. Mas o mais importante é o Fagner se concentrar no futebol dele, porque ele joga muito bem, ele é muito bom jogador. Ele se concentrar no futebol dele, fazer a parte dele,
né? O Corinthians, como a gente já falou aqui, é merecedor desse título. Agora já vem Campeonato Brasileiro. E é um time que aí eu vou falar, a minha opinião. Porque todo mundo falou aí que o disseram, como ele mesmo. Agora fala que o Corinthians, no início era a quarta força. Eu acho que assim, como o Edmundo falou, escalando time por time, eu não coloco quarta força, mas o Corinthians não era apontado como favorito, como Palmeiras, como Santos. E agora é? No Campeonato Brasileiro, aí eu dou a minha opinião. Não é o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro, não. É para brigar, de repente, até por uma Libertadores. Para brigar por Libertadores também. E assim, tem duas coisas diferentes. Primeiro, o caso do Fagner, eu acho que o Fagner está passando um pouco da bola em alguns momentos. Ele não é um jogador maldoso, mas ele tem que cuidar desse tipo de entrada, como foi a entrada do Ederson no ano passado. O caso do Cueva é até diferente. Como foi, lembra do lance do pênalti do Fluminense no finalzinho do jogo, ano retrasado? Entrar um pouquinho mais afoito, ano que vem ele vai jogar a Copa do Mundo. E uma jogada dessa destrói uma campanha de Copa do Mundo. Mas você passa um pouco da bola. Mas você viu na que ele tem a consciência, porque na entrevista agora ele falou, eu errei essa semana. Sim. Não, ele foi muito bem. autocrítica. Nesse sentido, ele foi muito bem. Ele até comenta que ele reconhece o erro e vai trabalhar para não cometê-lo. Isso é fundamental, porque ele não é um jogador maldoso. Ele é muito bom jogador. Então, como eu falei, se concentra em fazer o trabalho dele. E assim, eu fui jogador, a gente realmente, às vezes é muita crítica, e aí o cara fica um pouco amargurado. Eu vou puxar até para o lance do Flamengo. Eu acho que essa economia nas palavras do Márcio Araújo é um pouco também... O cara foi massacrado, esse Márcio Araújo, né? Então agora também ele não quer dar muita moral. Ele fala pouco e está se preocupando no futebol dele. É da personalidade de cada um. Alguns põem para fora, outros É isso aí. guardam para ele. Reações completamente diferentes. Mas eu não acho também, embora você não tenha me perguntado... Edmundo, você acha o Fagner um jogador Não, eu maldoso? não acho que ele é um jogador maldoso, não. Acho que a função que ele exerce, lateral, ele tem uma obrigação de marcar. E aí, de vez em quando, comete uma falta ou outra mais forte. Isso é normal, certo? E no caso do Cuevas, uma provocação. Um provocou daqui, outro provocou de lá, a resposta, reagiu. Enfim, só não acho que ele deveria ser liberado para jogar. Acho que ele deveria ter sido punido. Na visão, é outra coisa. na visão de um árbitro, Carlos Eugênio Simon, na tua visão, o Fagner é um jogador maldoso ou não? Não, não é jogador maldoso. Agora, concordo com o PVC, ele estava se passando em algumas jogadas. A entrada que ele deu no Everton, não é? Ederson, do Flamengo. Em outras tantas jogadas, protestando, reclamando da arbitragem, quando ele não tem essa necessidade. Ele é um jogador talentoso, muito técnico e muito bom no apoio. Um jogador, como disse o Zinho, nível de seleção brasileira que tem que se preocupar em jogar futebol, tá? Quanto a essas críticas, não é? E que vocês falavam anteriormente, isso aí existe muito. O jornalista critica determinado jogador e o jogador depois quer que o elogia. Quando elogia, ele não comenta. Isso acontece na arbitragem. Eu critiquei uma vez aqui um árbitro de futebol da FIFA, aí terminou o programa, vi no WhatsApp, o cara disse, pô, tu falou isso aí de mim. Só que outras vezes que eu elogiei, ele não me ligou. Então isso acontece não só com o jogador, mas com o árbitro, enfim, é a vaidade pessoal de cada um. Agora o Fagner não é maldoso e é um baita jogador de futebol, tem que se concentrar e jogar bola. Ó, deixa eu falar uma coisa só. A história do que o Zinho falou, que eu concordo com ele. O Corinthians é um time, em princípio, no brasileiro, para brigar por Libertadores. O Edmundo até outro dia lembrou uma coisa que é importante, dessa história do que está acontecendo com os campeões estaduais. E no ano passado, dos 4 rebaixados, 3 eram campeões estaduais. Eu fui fazer uma conta mais longa dos últimos 5 campeonatos. Dos últimos 5 campeonatos brasileiros, que eu tenho pra mim, que assim, quando a gente fala estadual não é parâmetro, no fundo eu acho que nada é parâmetro, falamos sobre isso semana passada. Quem vai bem na Copa do Brasil não vai necessariamente bem no estadual, quem vai bem no estadual não vai necessariamente bem no brasileiro, quem vai bem na Libertadores não vai necessariamente bem no brasileiro. As coisas se misturam. Raramente se conquista tríplice coroa. Exatamente. O último foi o Cruzeiro. Eu estava lá. Eu fui fazer uma conta que é a seguinte. Dos últimos 5 campeonatos, são 20 rebaixados. 6 foram campeões estaduais. Então significa que 30% dos rebaixados foram campeões estaduais. 70% não eram campeões estaduais. Porque também não é que o estadual, você ganhou o estadual, então danou-se. O resto da temporada vai cair. Dos 5 últimos campeões, 2 foram campeões estaduais. São 40%. Dos últimos classificados para Libertadores, dos últimos 22 classificados, porque são 4 por ano, vezes 5 anos, mas no ano passado foram 6, dos últimos
5 campeonatos, dos 22, são 6 que foram campeões estaduais e foram para Libertadores. São 31%. Então, é mais ou menos equilibrado isso. 30% dos rebaixados, 31% das vagas da Libertadores e 40% dos campeões. São campeões estaduais. Não é um definitivo para você dizer ganhou o estadual, vai mal no brasileiro, ganhou no estadual, vai bem no brasileiro. Ganhou o estadual. Ponto. Se encerra aí. Botando em números, o Corinthians tem 40% de chance de ser campeão, 30% de chance de entrar na Libertadores e mais 30% de chance de cair. Não é isso, é que daqui pra trás, não é daqui pra frente. Só pra ter um parâmetro. Olha só, daqui a pouco então nós vamos, pra encerrar o assunto Corinthians, nós vamos ouvir o Fábio Carille, o treinador campeão paulista 2017. Daqui a pouco tudo de Fla-Flu, vamos falar do Atlético Mineiro campeão, vamos falar do Vitória, vamos falar do título histórico do Novo Hamburgo, do Curitiba. Tem muito futebol ainda, então vamos ouvir o Fábio Carille, aí, o técnico campeão, vamos lá. Para mim, o grupo foi maravilhoso. Pode-se falar de Jô que fez os gols, mas trabalhou para que o gol chegasse. Sistema defensivo muito forte, todo mundo colaborando. Então, para mim, o grupo, o conjunto, o elenco é o grande destaque do campeonato. Essa questão da quarta força do mundo aí, acho que só eu que não posso acreditar, né? Então, é legal receber elogios. Não sei se eu sou o primeiro agora, vocês podem colocar o Corinthians como o favorito para o brasileiro, como a 20ª força no brasileiro, a gente vai seguir do mesmo jeito, com trabalho, quietinho e indo muito sério para os jogos. Sei aonde estou, sei da responsabilidade. Dá um respaldo? Sim, um pouquinho só. Um pouquinho só. Eu sei que se eu tiver uma sequência de resultados ruins ali, vai acontecer o que naturalmente acontece, mas eu não concordo. Né? Muitas vezes é mais fácil trocar uma peça do que várias. Eu não concordo. Futebol precisa de tempo. O que está acontecendo agora aqui não é normal, não. A gente ser campeão hoje aqui não é normal. Eu vou ser sincero, eu não esperava. Esperava mais tempo para ter entendimento, para equilibrar melhor a parte ofensiva, só que a parte defensiva sobressaiu demais, muito mais do que esperado pelo início de trabalho. É um sonho, cara, é um sonho. Participar da Libertadores, que o torcedor queria tanto, e estar junto ali, ir para o Mundial, e ver tudo o que aconteceu no Japão, essa torcida atravessar aí do outro lado do mundo e fazer aquela festa, eu estar participando de tudo isso. Tem hora assim que eu paro e não consigo entender, sabe? Mas sempre do meu jeito, sempre procurando trabalhar bastante. E graças a Deus as coisas estão acontecendo muito rápido mesmo. Então tá aí o Fábio Carille, parabéns aí pro Fábio Carille, treinador campeão paulista de 2017 com o Corinthians. Corinthians 28 vezes campeão paulista. Vamos lá pra festa do Flamengo com o João Venturi.